nuvem gigante engole cidade inteira, transforma dia em noite e assusta moradores no Rio Grande do Sul. Vídeos registraram o impressionante avanço da nuvem de tempestade fantasmagórica pouco antes das 11 horas da manhã de hoje, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A enorme nuvem do tipo prateleira, um cumulonimbus, avança sobre a área urbana da cidade e confere o aspecto de a cidade ter sido engolida pela nuvem. Foram registradas fortes rajadas de vento de até 86 km por hora. Provocaram pedras de granizo de grande tamanho, destruindo várias casas e carros na cidade de Bagé e em cidades vizinhas. Pelo menos 36 pessoas já morreram nos incêndios florestais que se intensificaram rapidamente na ilha de Maui, no estado americano do Havaí. A cidade de Lahaina, que fica no lado oeste da ilha, foi a mais afetada pelo fogo. Ela foi praticamente devastada. Todas as mortes registradas foram lá até agora. É um dos principais pontos turísticos da ilha de Maui. Bairros inteiros ficaram queimados. E o maior vulcão ativo do mundo, o Mauna Loa, no Havaí, entrou em erupção pela primeira vez em quase 40 anos. O fluxo de lava até o momento está contido, mas os moradores próximos foram colocados em alerta e avisados sobre o risco de queda de cinzas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que a situação pode mudar rapidamente e o nível de alerta do vulcão foi atualizado para a classificação mais alta de perigo. A preocupação dos especialistas no momento é que a queda de cinzas pode contaminar o abastecimento de água, matar a vegetação e também irritar os pulmões, causando problemas especialmente para os idosos. Recentemente, uma descoberta chamou a atenção do mundo, inclusive da NASA. A Lua está sofrendo uma transformação surpreendente. Ela está enferrujando, assumindo uma coloração semelhante à do sangue. A hematita, um óxido de ferro descoberto nos polos da Lua, carrega em sua nomenclatura uma ligação direta com a palavra sangue. O termo hema é associado ao sangue. Você já ouviu falar de hemorragia, certo? Joel 2,31 diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E não para por aí. O sol, nossa principal fonte de energia e vida, apresentou uma mancha solar e cresceu 10 vezes o tamanho da Terra em apenas 48 horas. E essa informação não é do passado, é uma notícia recente. O evento astronômico mais esperado do ano está chegando. Um eclipse solar anular que vai poder ser visto de quase todo o Brasil. No dia 14 de outubro desse ano de 2023, vai acontecer um dos fenômenos astronômicos mais belos de ser visto, um eclipse solar anular. Existem dois tipos de eclipses. O lunar, quando a Lua fica atrás da sombra da Terra e não recebe a luz do Sol. E o eclipse solar, quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, tampando totalmente ou parcialmente a luz solar. Geralmente, um eclipse solar acontece 2 vezes ao ano e dessa vez vai poder ser observado de muitos lugares. Porém, quanto mais ao norte você morar, terá mais sorte de ver. Regiões como Manaus, Fortaleza, João Pessoa e Recife terão uma visão privilegiada. Terão a sorte de observar o anel de fogo quando a Lua tampar quase 100% do Sol. Por outro lado, em boa parte do centro-oeste, sudeste e sul, quem olhar para o céu perto das 3 horas da tarde, do dia 14 de outubro de 2023, verá o nosso astro meio que mordido pela Lua. Dessa vez, as regiões sudeste e sul serão as que menos verão a cobertura do Sol, com cerca de 40% para o sudeste e cerca de 17% para sul. Qual o maior terremoto da história? O maior terremoto já registrado ocorreu no Chile em 22 de maio de 1960, com magnitude de 9,5 na escala Richter. Esse terremoto teve o seu epicentro na costa do Chile e causou tsunamis que afetaram a costa do Pacífico, incluindo o Havaí, o Japão, as Filipinas e a costa oeste dos Estados Unidos. Especificamente no Chile, o terremoto e o tsunami resultaram em cerca de 5.700 mortes e danos significativos na região.
Outros terremotos de grande magnitude incluem um de 2004 no Oceano Índico, com magnitude de 9,1, e o terremoto de 2011 no Japão, com magnitude 9. Ambos também causaram tsunamis, que afetaram as regiões e causaram danos expressivos. No entanto, terremotos menores, mas mais próximos das áreas urbanas, podem ter um impacto muito maior do que terremotos de magnitude mais elevada que ocorrem em áreas remotas. Oi, muito bem-vindo você que nos acompanha mais uma vez aqui no canal Chanel Pensador. Sempre procuramos trazer um tema dentro das escrituras sagradas e o nosso canal tem por lema Pensai nas coisas do alto. E aqui nós vamos trazer a palavra que diz o seguinte: sinais da segunda vinda de Cristo. É a primeira parte desse estudo. Queridos, 40 dias após a ressurreição de Jesus Cristo, os seus apóstolos se reuniram ali no Monte das Oliveiras. Havia chegado então o momento da partida de Jesus, né? Ele seria assunto aos céus. O Senhor completara todo o trabalho que tinha de fazer, né? Na ocasião, então, ele devia voltar para o Pai Celestial até o dia da sua segunda vinda. Depois de instruir os apóstolos, né, Jesus ascendeu, subiu aos céus, enquanto os apóstolos olhavam para os céus, né, segundo registra o livro de Atos, capítulo 1, versículo 11, 2 anjos colocaram-se ao lado deles e disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Queridos, daquele momento em diante, nós, seguidores de Jesus, esperamos então pela segunda vinda gloriosa. Jesus deixou registrado que quando estivesse perto dele voltar para trazer juízo a essa terra, alguns sinais iriam indicar quando estivesse próximo, né, do seu retorno. E esses sinais já estão visíveis em nossos dias. Muitos deles já estão acontecendo, certo? Então, esses sinais, os quais iremos descrever, é o nosso assunto no vídeo de hoje. Continue ligados. Antes, eu quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faça sua inscrição bem rapidinho aí no cantinho do vídeo, esse quadradinho aí, dê um clique nele, rapidinho você se inscreve e fará parte, né, dessa família de estudo bíblico, ok? Deixe também o seu joinha e depois você pode aí compartilhar esse vídeo nos seus grupos, né, com seus amigos e familiares. Você está no canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, caros ouvintes, após ter feito aí sua inscrição, nossa gratidão, né? Obrigado por estar conosco aqui para a gente aprender um pouco mais das escrituras sagradas, ok? Muito bem-vindo seja. Jesus prometeu aos seus discípulos que ele regressaria de novo. A Bíblia registra isso lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3. Jesus disse assim: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Agora, se formos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 10 a 11, veremos que também os anjos prometeram que Jesus viria de novo. Observe o que os anjos disseram. Estando ele, os apóstolos e discípulos, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus era assunto aos céus, enquanto Jesus subia, eis que junto deles apareceram 2 anjos vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu?
esse Jesus que dentre vós for levado para o céu, há de vir assim como que para o céu o viste ir. Podemos questionar ainda, queridos, e perguntar, mas como seria esse regresso de Cristo? Como ele voltaria? Já sabemos que ele voltará. Lemos os textos aí, tanto por Jesus quanto pelos anjos. Mas como seria isso? A Bíblia diz em Lucas capítulo 21, versículo 27, como vai ser esse retorno aí. Mais ou menos diz assim na palavra: então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Sendo assim, amados, quem serão as pessoas que verão esse Jesus vir com poder e grande glória descendo das nuvens, né? Quem será? Será que todo mundo irá ver esse acontecimento ou só os cristãos que poderão ver Jesus? Observe o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aquele que os traspassaram, né? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Até aqueles que transpassaram ele com a lança lá no dia da crucificação, de lá para cá, todo olho verá Jesus vir em glória. Mas será isso em secreto, em silencioso, como muitos dizem por aí? Bem, o texto diz que todo olho, todo mundo verá. Né? O que veremos e ouviremos quando ele voltar então? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, leia comigo. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, queridos, se você for a qualquer dicionário da língua portuguesa, encontrará o significado de brado. Brado ali significa uma voz forte, enérgica, de forma a ser ouvida de longe, um grito forte que alcança distância. Esse é o significado dessa palavra aí. Ele virá com brado, né? Quanto ao som da trombeta, que o texto também diz, que é tocada pelo anjo, aí eu deixo você imaginar a altura que será esse som aí. Agora, queridos, eu fico daqui a pensar de onde alguns tiraram a ideia de que Jesus viria arrebatar a igreja em secreto. E alguns dizem ainda que ele virá em 2 etapas. De onde que tiraram isso? Muitos ainda têm dúvida de quão visível vai ser a vinda do Senhor. Aí a Bíblia responde também, lá em Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Queridos, o texto aqui está falando da notoriedade de todos, que todos verão. Como um relâmpago cortou aqui, né? Quem está nas cidades vizinhas, quem está na sua cidade, todos veem, né? É a notoriedade, a visibilidade da sua vinda. Lembre-se que o versículo cita a frase se mostra, né? No sentido de todos verem. Alguns ainda pegam esse versículo aí e juntam com Mateus 24, 44, né? Que diz que Jesus virá como ladrão. Dizer que Jesus virá como ladrão de noite, querido, significa que ninguém saberá o dia. Consequentemente, sua segunda vinda, né, pegará o mundo desapercebido. Jesus dá até instruções, como ele começa a explicar lá no sermão, como foi nos dias de Noé ou como foi nos dias de Ló. Quando as pessoas menos esperavam, aí vieram as águas, né, do dilúvio, ou veio o fogo do céu e consumiu a cidade. Isso é que o texto está dizendo. Ninguém sabe o dia nem a hora. Não está falando de nada em secreto, né, e num piscar de olhos. A Bíblia não está falando sobre a vinda dele. É sobre outras circunstâncias.
ok? Ao contar a parábola do ladrão de noite, Jesus advertiu dessa forma, lá em Mateus 24, 43. Olha o que ele diz, né, sobre o ladrão de noite naquela parábola. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Observe aí, queridos. Então, na sequência, ele exortou que seus seguidores deveriam estar vigilantes, porque tal como o ladrão de noite chega sem avisar, o Filho do Homem há de vir na hora em que ninguém pensais. É o que está aí no versículo 44 do Evangelho de Mateus. Como nos previu Jesus, para que não sejamos enganados sobre a sua segunda vinda, precisamos ficar alerta e vigilantes. A Bíblia diz em Mateus 24, 23 e 23 a 26 o seguinte: se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, farão grandes sinais, prodígios, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vos tenho dito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acreditais. Ok? Então, mas será que hoje no mundo alguém sabe a hora exata da vinda de Cristo? Existem igrejas que tentaram adivinhar e muitas denominações até surgiram por conta dessa data, porém isso é antibíblico. A Bíblia diz em Mateus 24, 36, daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Somente Deus, o Pai, é quem sabe quando ele irá enviar o Filho. Então, meus queridos, não podemos adiar a nossa preparação para o dia do Senhor. Devemos nos preparar hoje, agora, porque a gente não sabe o dia que Jesus retornará a buscar sua igreja e trazer o juízo final. Como nos previu Jesus, para que não sejamos surpreendidos por esse acontecimento. Então, amados, pegue a exortação de Cristo, que ele nos diz isso, nos exorta, nos orienta a isso, e sempre ele está nos orientando quanto a isso. Se formos ler Mateus 24, versículo 42, olha o que ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Ele nos previu quanto a isso. Aí podemos ler ainda, em Lucas capítulo 21, versículos de 34 a 36. Olha que exortação importante para a gente seguir. Olhai por vós mesmo, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar de pé na presença do Filho do Homem. Talvez, queridos, você ainda esteja se perguntando: olha, eu ouço isso constantemente, e por que Jesus, então, está demorando tanto de retornar? A resposta nós encontramos na epístola de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 8. Ele diz assim: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não está retardando a sua promessa, ainda que alguém a diga que ele está tardando, porém ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Queridos, ao invés de ficar aí se perguntando se Jesus está demorando ou não, você devia se preparar, pois pode ser que um dia não terá tempo para você estar dentro dessa vigilância. Então cuide-se, meu querido, cuide-se hoje e agora, pois pode ser que um dia seja tarde demais para você. Enquanto esperamos por Jesus, o que devemos fazer
com a nossa vida. A Bíblia diz lá em Tito, capítulo 2, versículos 11 e 14, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbrio e justo, e piamente aguardando bem-aventurança e esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós para que nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo todo zeloso de boas obras. Como estará então o mundo quando Jesus regressar? A Bíblia continua a dizer, Mateus 24, 37 a 39, pois, como foi dito nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, e veio o grande dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Mas será que essa vinda de Cristo, alguns receberão algum tipo de recompensa? Já sabemos que o juízo trará castigo para o ímpio, aquele que negligenciou, aquele que não aceitou. Mas para o justo, haverá alguma recompensa? Vamos ler Mateus capítulo 16, versículo 17. Olha o que diz. Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então pense nisso, mas antes ele deixa um alerta lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, quando ele diz assim: quem é injusto, faça justiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Pois querido, é dessa forma aí, santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Busque santificação, se parecer com Cristo. Queridos, diante disso tudo, ainda podemos perguntar por que Jesus então regressaria novamente. Ele já veio na terra, já implantou o reino de Deus, mostrou o caminho, está aí tudo, ensinou aos seus apóstolos, mas por que ele vai voltar, à terra? Olha o que a Bíblia diz a respeito disso, da segunda volta, Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecados aos que esperam para a salvação. Queridos, ele virá para trazer salvação a todos aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida. Ele vai trazer nossa vitória. Aleluia! Na segunda vinda de Cristo, finalmente, nós teremos a completa realidade da nossa salvação. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 7 e 8, assim: de maneira que nenhum dom vos falte, enquanto aguardais a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio dela, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque esses são dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre esse povo, e cairão a fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios,
até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. E na terra a angústia das nações e perplexidade. Medo, terrível barulho do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectativa das coisas que vão sobrevir sobre o mundo. Visto que os poderes do céu serão abalados. Pois é, meus queridos, se você estudar a Bíblia Sagrada, que é a carta que Deus escreveu para sabermos dessas coisas, aí sim você entenderá que tudo isso faz sentido, o plano da salvação. Você perceberá que muita coisa está acontecendo no mundo e isso não passa desapercebido diante dos nossos olhos, a não ser que você não queira perceber. Há 2000 anos Jesus nos prometeu em Apocalipse 22:12, eis que cedo voltaria. Ele deixou registrado que quando estivesse bem próximo a esse acontecimento, surgiriam alguns sinais do céu e alguns sinais na terra anunciando o seu retorno. Seria maior número e mais força esses sinais acontecendo. E aí ele começa a dizer, listar algum desses sinais como sinais do céu anunciando o seu retorno. Forças notáveis na terra como terremotos, fomes, peste, guerra, surgimento de anomalias, esfriamento do amor, né, na igreja, na sociedade, o surgimento de falsos cristos, né, divulgação do evangelho em todos os confins da terra, profecias se cumprindo, né, por exemplo, a restauração de Israel, que está se cumprindo já, o secamento do rio Eufrates, a restauração do Mar Morto. Essas profecias já são notórias em nosso meio. Mas, se você quiser saber mais a respeito de alguma dessas profecias que estamos vivendo aqui no momento, consulte aqui no canal. Recentemente lançamos 2 vídeos com o título Profecias Bíblicas se Cumprindo. São interessantes de você ficar por dentro desses acontecimentos. Então, consulte esse vídeo aí e saiba mais do que está acontecendo em nosso mundão, ok? Pois bem, queridos, é bem certo que quando se fala da segunda volta, a Bíblia não fala nada sobre a data desse acontecimento, que dia será esse retorno. Mas o próprio Cristo nos deixou algumas dicas, né, através desses sinais, quando estaria próximo. Ele nos deu certeza que voltaria e deixou algumas dicas. Sendo assim, toda vez que se fala da segunda vinda do Messias, nós nos deparamos com o Evangelho de Mateus capítulo 24, onde Jesus listou algum desses sinais, né? Ele disse assim, Mateus 24, versículos de 6 a 8. E ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Quando se fala no fim do mundo, na volta de Jesus, nos sinais, nós só temos na mente Mateus 24. Porém, meus amados ouvintes, precisamos entender uma coisa a respeito desses sinais. A Bíblia, ela descreve 2 categorias de sinais que se referem à volta de Cristo. E nós precisamos nos atentar a isso. Eu peço demais agora a sua atenção para compreender comigo o que a Bíblia fala de fato a respeito desse assunto. São 2 categorias de sinais. E se você observar bem direitinho, né, o texto bíblico, as Sagradas Escrituras, vai compreender perfeitamente. Acompanhe comigo então. Primeiro, são os sinais que dão certeza de que ele voltará.
É a primeira categoria que ele descreve aí no Evangelho. Sinais de certeza. Esses sinais servem para confirmar que Jesus não mentiu quando ele disse que voltaria. Ele deu certeza falando sobre esses sinais. Segunda categoria são os sinais de aproximação de sua vinda, que será sua volta eminente, excelente, poderosa. Então, sinais de certeza e sinais de aproximação. Vamos lá então. Primeiro, quais são os sinais de certeza da vinda de Cristo? São os que estão registrados em Mateus 24, guerras, nação contra nação, reino contra reino, fome, terremotos, epidemias, falsos profetas e outros aí que ele listou. Mas essas coisas são somente o começo. Aqui Jesus está narrando o princípio das dores. Aí então você pergunta, mas pastor, o que significa isso? Princípio das dores. Aqui, queridos, Jesus está comparando esse momento, essa ocasião, com uma mulher grávida. Se você é um bom leitor das Sagradas Escrituras, você já percebeu que sempre Jesus ilustra a igreja com uma mulher, quer seja solteira, noiva, esposa ou até mesmo uma mulher grávida. Nesse caso, o qual estamos nos referindo aqui, ele fala de uma mulher grávida no seu 9º mês de gestação, onde ela começa a sentir fortes contrações de parto, mas entenda, isso não quer dizer que será naquela hora que ela terá o bebê. Ainda vai demorar. Foi a primeira contração, mas com certeza ela vai ter o bebê. O bebê vai nascer. Foi apenas uma primeira contração. Isso dá a certeza de que o bebê vai nascer. Então, como é que a mãe sabe que essa criança vai nascer? Quando ela percebe que as contrações estão aumentando em número e em intensidade. Aí a mãe percebe, olha, eu vou ter essa criança. Aí então vem mais contrações, vem mais dores, mas ainda o bebê não nasceu, né? É isso que Jesus está comparando. Essas contrações, voltando que para o texto que Jesus falou, são os sinais, né, que ele diz de certeza que ele irá voltar. Esses sinais são as contrações, mas ainda o bebê não nasceu. Os sinais são as contrações, mas ainda Jesus não retornou, né? Foi daí que pudemos, através da Bíblia, dar nomes a esses sinais de certeza. O Covid-19, que segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, em 5 de maio de 2022, ele contabilizou que a mortalidade dessa pandemia foi de 14,9 milhões entre 2020 e 2021. Podemos listar ainda esses sinais com a guerra civil na Síria, que já dura mais de 10 anos, e durante esses anos, um relatório publicado pelo escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ele estimou que 306,887 civis tenham sido mortos na Síria entre 1º de março de 2011 a 31 de março de 2021. Todos vítimas desse conflito armado. Mais de 306 mil pessoas. Isso representa uma média de 83 mortes por dia. Dentro que dessas 83 por dia são 18 crianças. Podemos citar ainda um outro sinal, o terremoto mais devastador da história da Turquia, que aconteceu no dia 6 de fevereiro desse ano, 2023. A magnitude desse terremoto foi 7,8 registrados na escala Richter. Queridos, isso aconteceu na fronteira da Turquia e da Síria, deixou mais de 20 mortos, segundo a contagem oficial, 3 dias depois, e ali pode chegar até a mais de 40 mil mortos. Foi considerado nas últimas décadas o terremoto mais mortal de todo o mundo.
e aconteceu agora em 2023. Ainda esse ano, 8 de agosto, agora nesse ano, a cidade de São Lahaina, na ilha de Maui, no Havaí, ela com 118 mil habitantes, cerca aqui de 13 mil quilômetros de distância do Brasil, cidade turística que sofreu um devastador incêndio, obrigando milhares de pessoas a deixarem as suas próprias casas de forma rápida e desesperadora. Calcula ter até essa data que já aconteceu 115 mortes e mais de 1.000 pessoas desaparecidas nas cinzas daquele trágico incêndio. Sem falar, querido, que nessa mesma cidade, no ano de 1960, um tsunami por lá passou, destruiu e causou 61 mortes. Agora, só uma observação. A palavra Maui, que é o nome da ilha, que é na linguagem local, significa o nome de um deus valente da mitologia, da tradição do folclore da Polinésia, considerado o deus da pesca entre eles. Bem, queridos, só estou dizendo aqui algumas notícias reais e atuais agora do nosso planeta. E olha que eu nem falei da maior tempestade de areia que aconteceu em 2021 em Pequim, na China. Eu não falei também da maior tempestade de neve dos últimos séculos que ocorreu em Nova York, Nova Jersey, Massachusetts e Connecticut. O fenômeno foi tão intenso que marcou um recorde histórico. A camada de neve chegou a 1,27 m de altura. Sem falar ainda que em 2008 uma nevasca no Tibete durou 36 horas, afetando pessoas, animais e vegetação. O volume de neve foi tão grande que alguns prédios desmoronaram. Foram 7 pessoas mortas devido a essa nevasca. Essa manifestação da natureza está apenas dizendo a cada um de nós que a natureza também está gemendo pela volta de Cristo e está mostrando. Ele disse que voltaria. Tome aí como certeza esses sinais. Queridos, estas primeiras contrações, Jesus disse que isso era apenas o começo das dores. Entendeu quando ele diz aqui é apenas o princípio das dores? É apenas uma contração, mas o bebê ainda não nasceu. Porque sabemos, queridos, que terremotos, guerras, tempestades, epidemias, vulcões, isso sempre existiu na história da humanidade. Mas perceba, amados, uma coisa, no que a gente acabou de falar aqui, no que listamos, o que está acontecendo de forma mais acentuada, coisas que estão vindo de forma mais forte, Veja aí o maior vulcão de toda a história, a maior nevasca que já aconteceu no mundo, incêndios consumindo toda a cidade. Essas coisas estão se alargando, estão ficando mais tonantes em nosso mundo. Antigamente acontecia um terremoto de 5 em 5 anos. Hoje se comprova um terremoto a cada mês. 30 dias acontece um terremoto. Antigamente era uma novidade um furacão causar estragos. Hoje os furacões estão destruindo cidades inteiras. Observe então a temperatura. Antigamente era de 30 e no exagero chegamos aos 40 graus. Porém, em 1913, na Califórnia, Estados Unidos, chegou até a 56 graus de temperatura. Aqui no Brasil, na cidade de Maringá, chegou a 45 graus. Queridos, você pode até questionar e dizer: ah, pastor, isso é por causa da diminuição da camada de ozônio. Querido, não importa se é a camada de ozônio está diminuindo por causa da ação do homem, ou se as geleiras na Antártida estão se derretendo por causa da camada de ozônio. O que eu quero afirmar a você é que a Bíblia já registrava isso. É que a Bíblia já nos trazia essas informações. Se vai acontecer com a nossa ação ou não, eu não estou dentro
desses detalhes. Eu estou trazendo para você é que vai estar acontecendo conforme a Bíblia prediz. Isso é o que eu quero afirmar, a veracidade da Escritura Sagrada. E quando Jesus falava sobre isso, ele estava dando a certeza de que ele iria voltar. Esses são sinais que nos dão certeza de que é o primeiro princípio de dor, né? É a primeira contração, é o início das dores. São sinais de certeza, né? Aí em Mateus 24. Agora, vamos para 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Aqui iremos ver outros sinais. Agora, esses sinais são sinais da aproximação da volta de Cristo. O que nós acabamos de citar são sinais que irão se acentuar a cada dia para dar certeza. Eu disse que ia voltar. Agora, esses sinais são de aproximação. Quando esses sinais acontecerem, aí Jesus já está à porta, o anjo já está com a trombeta na boca, a coisa vai ser assim. Depois dos sinais de certeza, segue-se esses sinais. Tudo na ordem bíblica, tudo na cronologia de Deus. Aí sim, chegando esses dois últimos sinais, então Jesus estaria à porta triunfal, poderosa e gloriosa de sua vinda. Lembrando, quando Mateus 24 diz que depois do evangelho ter sido pregado em todo mundo viria o fim, está lá registrado em Mateus 24, versículo 14. Quando ele diz que o evangelho vai ser pregado em toda a terra, depois virá o fim, não é o fim ainda propriamente dito. O texto está falando aqui, se referindo na liberdade da palavra, da pregação, né? E quando terminar, o fim da pregação, é o começo da tribulação. Se você ler esse versículo e o contexto, os versículos a seguir, você vai entender o seguinte, olha o que diz lá. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. E então chegará o fim e virá a grande tribulação. Se continuarmos lendo o texto aí, o contexto todo só vai descrever a grande tribulação, certo? Então, quando diz ali o fim, né, da pregação, o fim da palavra exposta, aí vai vir a grande tribulação, que vai querer calar os crentes, a igreja, vai perseguir a igreja, vai matar crentes, e aí começa então a peleja. Certo? Se continuarmos lendo, vamos entender melhor. Pois bem, queridos, assim, o primeiro sinal da sua aproximação, qual seria? Seria a apostasia, devido a esse peso da tribulação. Apostasia. O segundo sinal de aproximação é a manifestação do homem do pecado, o anticristo. Certo? Mas, primeiro sinal, apostasia. O que seria esse sinal? Aqui seria o abandono da verdade. Claro, queridos, que quando eu estou falando isso, eu não estou querendo dizer que todo mundo vai ser ateu. Não, mas que muitos irão deixar de seguir as verdades bíblicas. Isso é apostasia, apostatar-se, né? Deixar, separar da fé. A Bíblia diz aqui nesse contexto que a apostasia é o crescimento assustador de igrejas falsas, com um falso evangelho anátema, preceitos humanos malignos, não de Deus, mas humanas, darão mais atenção a espíritos enganadores e fábulas, né? Como está escrito em 2 Timóteo, né? No capítulo 4, versículo 3, que diz assim: eles sentirão comichões nos ouvidos, coceira para não ouvir a verdade. Se acharão doutores do conhecimento, seguindo suas concupiscências, né? Preferem serem chamados de mestres, doutores, profetas, apóstolos, porém estão fora da verdade divina. Fundarão organizações, denominações que acreditam em coisas miraculosas,
né, fantasiosas, inventadas para fim de recursos e famas, serão estelionatários, ladrões. Mas isso já estamos vendo, querido, não é novidade, estamos assistindo isso todo dia na mídia, né? Isso está fazendo parte do hoje, do agora. Se você observar, muitas religiões hoje estão cheias dessa porcaraiada aí. A apostasia também é o que está escrito em Mateus 24:12, que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Meu Deus do céu, pense, querido, nesse versículo como ele é forte, né? Você já notou que quando lemos esse versículo, nós ficamos apenas na parte final dele, que diz: o amor esfriará de muitos. Mas, queridos, volte um pouco o versículo e preste atenção na frase inicial: por se multiplicar a iniquidade, misericórdia. Imagino Deus permitindo o homem andar, né, na teimosia do seu coração. Então, querido, se hoje a maldade está assim no mundo, terrível, tenebrosa, imagine isso se multiplicando. Aí então o que veremos será aberrações nas igrejas, sem regras, sem doutrina, sem amor, sem Bíblia, falsificadores da palavra, charlatões nos púlpitos. Hoje já estamos vendo tanta maluquice dentro dos templos, tanta unção de tudo que é tipo, manifestações carnais, malignas, fogo estranho no meio do sagrado. Já estamos vendo tanta coisa horrível. A igreja que é a noiva abandonando o noivo antes do casamento. Então, queridos, se a igreja já está caminhando para isso, ela já está dentro disso, como então está a sociedade? Pior. Banheiros multigêneros, liberação das drogas, liberação geral do aborto. Sabemos que isso não é nem o começo de tanta aberração que surgirá. A monstruosidade que vem por aí destruindo a família e consequentemente destruindo a sociedade, isso tudo está dentro do que o Evangelho de Mateus escreveu: multiplicação da iniquidade, a multiplicação do pecado no mundo, o mal se alastrando, feito praga, secando a alma e o coração do ser humano, amor ao próximo, amor a Deus esfriando a cada dia que se aproxima. Mas dentro dos sinais da certeza, olha o que vem por aí. Os sinais de certeza: falsos cristos, falsos profetas. Muitos dirão que são cristos, profetas de Jesus, apóstolos de Cristo, vão enganar muita gente. Aí virão guerras, rumores de guerra, nação contra nação, conflitos. Nós estamos vendo isso hoje, fomes, terremotos, acontecerão desastres. O amor de muitos, esfriarão. Muitos que o amor não esfriar serão mortos, perseguidos. Aí haverá traição, rebelião, haverá divisões, lutas, conflitos dentro da igreja, da sociedade, ódio, maldade, vai continuar esfriando o amor. Pregação do evangelho em todo o mundo. Aí, mesmo assim, haverá sofrimento, estabilidade, guerra em Israel, perversidades, tempos terríveis, blasfêmia, imoralidade, perversão. 2 Timóteo 3, capítulo 1, versículo 15, fala de zombadores do evangelho que rejeitarão. Aí haverá a grande tribulação, vai vir os sinais do céu. Preste atenção, está escrito aqui sinais do céu e não sinais no céu, como muitos estão vendo aí, fecho de luz piscando, luzes no céu aí, achando que é o fim do mundo. A Bíblia não está falando sobre esses sinais nos céus, não. A Bíblia fala de sinais do céu. A Bíblia diz que o sol e a lua deixarão de brilhar, mudarão de cor, as estrelas cairão do céu. Quando fala as estrelas cairão do céu, grande chuva de meteoro. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a agitação do mar. Pessoas ficarão perplexas com a violência do mar, fora do normal, o aumento da água dele devido ao derretimento das geleiras. Cientistas estão preocupados com um enorme pedaço de gelo que está se desprendendo da Antártida agora, nesse momento, um pedaço de gelo de 1.000
550 quilômetros quadrados, equivale ao tamanho de toda a Inglaterra, bem maior que Nova York. Pois é, queridos, a Bíblia já dizia que o mar ia ficar perigoso, então segure-se que vem coisa por aí. Observe do que eu estou falando sobre esse pedacinho de gelo aí, nessa pequena reportagem. Olha o tamanho desse iceberg, olha aí. Um iceberg de aproximadamente 1.550 km², equivale a 15 vezes a área de Paris e quase o tamanho da Grande Londres. Se desprendeu da plataforma de gelo Brant na Antártida no último domingo. Segundo o órgão que investiga as regiões polares, a BAS, esse ocorrido não tem ligação com a mudança climática. Na realidade, já era esperado, fazendo parte do comportamento natural da plataforma de gelo Brant. O acontecido foi no domingo entre as 19 e 20 horas, após uma forte maré ampliar uma rachadura já existente. Esse é o segundo maior rompimento na região e nos últimos 2 anos, grandes fissuras aumentaram em uma década. Pois é, pense no tamanho desse pedaço de gelo no mar, aumentando a água do mar. E tem mais, a Bíblia continua a dizer que ainda haverá medo e lamentação por causa das misérias no mundo e por causa do terror, homens desmaiarão. E Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, olhai, não se assustei porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, mas se atente, porque essas coisas é o princípio das dores. Pois bem, dessa forma que Jesus deixou registrado para todos nós na Escritura. Porém, ele ainda deixou bem claro que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Por isso que ele indicou esses sinais para vigiarmos, orarmos, termos cuidado e isso não pegue a gente desapercebidos, queridos. Vigie, caros ouvintes. É sério o que a Bíblia exorta para a gente ficar atento e não cair como caiu e foram levados aqueles nos tempos de Noé. Comiam, bebiam, casavam, trabalhavam, se preocupavam com o mundo, não se preocuparam com a alma, a água do dilúvio matou a todos. Acorde para a vida, ponha tua casa em ordem, porque os dias serão maus. Caros ouvintes, no próximo vídeo explicaremos mais detalhes sobre esse assunto e falaremos um pouco mais desses sinais do céu, com mais detalhes. Falaremos ainda porque Jesus pediu para a gente orar para que a nossa fuga não se dê no sábado e nem no inverno. Nós falaremos ainda dos falsos cristos, falsos profetas, muito assunto vai vir dentro desse tema. Então, não se esqueça de deixar aí o seu joinha, né? Para nós é muito importante. E não deixe de partilhar, de compartilhar esse vídeo. Você está no canal Chanel Pensador e eu aguardo você no próximo vídeo aqui nesse canal. Que Deus te abençoe. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. E na terra a angústia das nações em perplexidade. A NASA identificou uma mancha 4 vezes maior que a Terra no Sol. O fenômeno é tão grande que os cientistas dizem ser possível ver o ponto negro a olho nu, desde que sejam usados óculos que bloqueiam raios nocivos para a visão. O fenômeno é preocupante porque manchas solares podem ser o sinal de uma explosão na estrela. Então verão o Filho do Homem chegar numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima e levantem as suas cabeças, porque a redenção de vocês